Temos um novo investimento no mercado financeiro brasileiro. Dia 26/7 de 2024, foi sancionado pela Presidência da República do Brasil um novo investimento chamado LCD, Letra de Crédito de Desenvolvimento. Para você que nunca ouviu falar sobre isso, ou até para você que ouviu falar e quer entender um pouco melhor como vai funcionar esse tipo de investimento, quanto vai render, qual é o objetivo desse tipo de investimento, para que vai afetar os investimentos no mercado atualmente, então assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo detalhadamente. Bora lá! As letras de crédito de desenvolvimento é o mais novo investimento que será incorporado no mercado brasileiro em breve. Diante disso, surgem algumas dúvidas. Qual o objetivo desse novo investimento? Tá? Segundo o próprio governo federal, a ideia desse tipo de investimento veio estudando países afora, que é um estímulo para algumas áreas da economia que são pouco ou não são atendidas pelo mercado de capitais brasileiros. Assim como é feito, por exemplo, na Alemanha, com aquele banco de desenvolvimento que é o KfW. Tá? E basicamente o texto da lei ele prevê que a emissão desses títulos deverá financiar projetos tais como infraestrutura, indústria, inovação e direcionado a micro, pequenas e médias empresas. 2. Qual banco vai poder emitir essas LCDs? No geral, quem vai emitir são bancos de desenvolvimento. Puxando aí essa carroça aí, obviamente, é o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o principal banco de desenvolvimento do país. Após isso, tem vários outros bancos, como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Minas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Tá? O importante, esse tópico também eu vou abordar muito mais para frente, mas essas instituições vão ter um limite de emissão de até 10 bilhões de reais. Tá? Guardem esse tópico que vai ser muito importante e abordado mais para frente no vídeo. Como são banco, vão poder ter FGC, ser coberto pelos FGCs, algo que vai ser aí mais abordado e mais estudado aí pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. No caso do BNDES, convenhamos, deve ser adotado aí pelo mercado algo como o risco similar aos títulos públicos federais, já que é o maior banco aí estatal brasileiro, Desenvolvimento Brasil, então tem um risco país por tais. 3. Rentabilidade. Em termos de rentabilidade efetiva, deve seguir os mesmos padrões de mercado, como por exemplo, crédito privado tem mais risco, tem mais rentabilidade. Abaixo, emissões bancárias, tem menos rentabilidade de crédito privado, por conta que tem menos risco, já que possui um FGC, só que também rendem menos que título público federal, já que tem um risco maior, já que o título público federal tem basicamente uma impressora de real, então são considerados investimentos mais seguros do Brasil. Acredito, uma opinião meio pessoal, o mercado deve considerar aí o risco de crédito desses títulos, que são a LCDs, principalmente se for um emissor como o BNDES, algo similar a título público federal ou entre título público federal e as emissões bancárias. Já que, por exemplo, os créditos privados já possuem esse instrumento de isenção, que são as CRIs, CRAs e as debêntures incentivadas. As emissões bancárias têm também, embaixo do guarda-chuva deles, os incentivos, que são LCIs e LCAs. Acredito que esse tipo de investimento deve ficar embaixo do guarda-chuva de título público federal, já que não temos nada isento de imposto no mercado financeiro com risco federal, digamos assim. Tá? Já referente aos indexadores, que a rentabilidade mesmo em si deve ser também bem igual. Vai ser distribuído ali entre os pré-fixados, os pós-fixados, que são atrelados aí o CDI, Selic, e os híbridos com foco maior aí em IPCA+, inflação mais uma taxa pré-fixada. Agora, em questão de rentabilidade líquida, que é após o pagamento do imposto de renda, que é o que vale, dinheiro no bolso. Assim como as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, a LCDs
vão ser isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Já para empresas ou pessoas que têm residência em paraísos fiscais, vão ser tributadas em 15%. As empresas que são tributadas com base no lucro real poderão fazer a dedução no cálculo do imposto de renda. Porém, os prejuízos obtidos desses investimentos não poderão ser deduzidos. 4. Qual o impacto na renda fixa, no mercado brasileiro de crédito no geral? Como já comentado, um BNDES da vida deve ser considerado pelo mercado como algo como risco país, algo similar a risco de título público federal, já que é o principal banco de desenvolvimento do país nacional, Já com receio de atrapalhar o mercado nacional, a ideia de limitar os emissores com no máximo 10 bilhões de reais é algo que mostra isso, A própria expectativa do governo é que entre esses produtos que incentivam essas áreas da economia, as LCDs não ultrapassam esses 5% nos anos iniciais do montante geral, já por conta desse limite das emissões, Para saber se esses 10 bilhões é muito ou pouco, vamos analisar algo recente, um histórico recente. Ao final de maio de 2024, as LCIs e LCAs, por exemplo, representavam os estoques, cerca de 850 bilhões de reais. Esse número vai para 1,5 trilhão de reais se a gente englobar a parte dos créditos privados, são os CRIs, CRAs e as debêntures incentivadas. A ideia inicial é ter um braço a mais ajudando esses instrumentos de crédito todos, a incentivar essas áreas da economia do Brasil menos favorecida ou incentivar mais as principais áreas da economia, Ao final de 2023, esses instrumentos de crédito, no geral, que são todos juntos, que são CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, não representavam mais de 8% do PIB. A ideia mesmo é acelerar e aumentar esse percentual para ficar a níveis de países mais desenvolvidos, Segundo o próprio governo federal, a ideia também é voltar a ter uma participação maior dos créditos direcionados, como esse crédito do BNDES, na participação das dívidas das empresas brasileiras, como você consegue ver no gráfico que vem ao passar dos anos, decaindo essa porcentagem. 5. Como investir nas LCDs? Ainda não é possível, Embora as LCDs já foram aprovadas e sancionadas por lei pelo presidente, o Conselho Monetário Nacional ainda precisará tomar algumas medidas, como por exemplo verificar o funcionamento do produto no mercado brasileiro, entre outras medidas. Então vou acompanhando por aqui, mantenho vocês informados, mas ainda não está em circulação, mas a ideia é até o final de 2024 já iniciar com essas LCDs no mercado brasileiro. Afinal, esse novo investimento vai ser bom ou vai ser ruim? Precisamos analisar vários pontos de vista. O primeiro é do investidor. Acredito que é ótimo, já que vai ter mais um tipo de investimento para compor o portfólio do investidor, mais diversificação, mais opções de investimentos, sempre acaba sendo bom para o investidor. Para o lado do mercado, temos que olhar primeiro o lado da economia e o lado do mercado de capitais no geral, que é o mercado de renda fixa, que também faz parte da economia. Mas no caso da economia no geral do Brasil, a ideia de favorecer as micro, pequenas e médias empresas é ótimo, já que é uma competição um pouco desleal, já que as grandes empresas têm certos benefícios só por ser grande. Então, desfavorece o famoso monopólio, Então, o que não pode ser feito é perder o foco inicial, que é fazer um direcionamento desse capital para as áreas menos favorecidas ou para as áreas mais importantes da economia brasileira. A parte boa é que está na lei que as instituições financeiras que emitirem as LCDs serão obrigadas a disponibilizar em seus sites um relatório anual de efetividade que deve informar ao investidor quais foram os projetos apoiados pelo banco com o dinheiro proveniente das emissões desses títulos. Já para o mercado de capitais, mercado de renda fixa no geral,
Claro que, se não haver um controle dessas taxas emitidas, vai prejudicar a competição no mercado, já que as LCDs tendem a ter um risco menor, né, comparado a outros investimentos do mercado, e se elas tiverem um risco menor e umas taxas igual ou superiores a outros títulos do mercado que têm mais risco, vai desbalancear sim o mercado. A princípio, a ideia do limite de emissão de 10 bilhões por instituição é legal. Então, eu acredito que deve funcionar de uma maneira correta, né? Já que já ocorre isso no mercado com os títulos públicos federais e é feita de uma maneira bem certa no mercado brasileiro. Além de que o Conselho Monetário Nacional vai ficar ainda responsável para disciplinar as condições dessa distribuição das LCDs, além de estabelecer outras regras, como a concessão do FGC para esses emissores, né, com o objetivo final sempre de monitorar e definir as regras do bom funcionamento da distribuição das LCDs no mercado, tá? Em resumo, tá, pessoal? Na minha opinião, eu acho que vai ser bom de maneira geral, já que, como eu comentei anteriormente, embaixo do guarda-chuva lá de crédito privado tem as CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, embaixo do guarda-chuva de emissões bancárias tem as LCIs, LCAs, embaixo do guarda-chuva de título público federal ainda não tínhamos nenhum investimento com isenção de imposto, tá? A questão é, precisamos ficar de olho, né? Já que, ao meu ver, incentivos são importantes, só que sendo feita de maneiras que não são ponderadas, né? Não são sendo feito de maneira errada os incentivos, pode prejudicar a economia de maneira geral. Na verdade, também eu preciso estudar, né, como que é feito em países mais desenvolvidos, como por exemplo do KfW na Alemanha, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na França, em países que já deram certo. Como que é feito nesses países, eu preciso estudar essa questão de emissão dos títulos de dívida de banco de desenvolvimento, tá? Já na opinião de alguns especialistas do mercado que eu peguei aqui na Forbes, tem aqui, ó, do Beto Sard, que é diretor de investimento da Nomos, né? Ele fala: a LCDs, né, deve ter remuneração moderadas para baixo, né? Mas deve ser um título muito bem aceitado pela pessoa física. Entre outros aqui, como o Gabriel Almendra, né, que é da UAR Investimentos. Ele acredita também que vai ser importante, né? Ele fala um pouquinho também da questão que vai ser um investimento mais de médio e longo prazo, né? Coisa que vai tirar o investidor de curto prazo. O Rodrigo Azevedo também acredita que vai ser muito vantajoso aí para os investidores brasileiros. O pessoal fala bastante na diversificação, tá? Peguei também a opinião da própria XP. Será que ela acredita que isso vai ser uma ameaça ao mercado de renda fixa? A princípio, na visão deles, não necessariamente, tá? Até porque é um próprio amadurecimento do mercado, né? Como, por exemplo, eu comentei aqui das emissões bancárias, crédito privado, no caso de título público. Então, mas vamos ficar de olho aí, qualquer novidade eu venho aqui, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se eu agreguei com você de alguma forma, eu peço para que você me ajude, curta, compartilha, tá bom, pessoal? Já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, ativa o sininho. Muito obrigado e tchau!